Por favor, aceitem a gravação. Boa tarde a todas, a todos. Estamos aqui reunidos para continuar na leitura do nosso querido, nosso amado, nosso polêmico Papai Freud, né? Estamos sempre matando o pai, mas como todo bom pai psicanalítico, ele retorna, né? Mas nunca recalcado. Então hoje a gente dá início a. Olha, tem alguma coisa de riscos aqui, é isso? Do. Não, não sei. Enfim. É, hum, Hoje a gente começa a nova obra, né? Que é o Mal-Estar na Cultura, da edição da Autêntica. Tá aqui, né? Essa edição é a mais recente, que faz parte das obras incompletas de Freud, né? Ela é bastante celebrada, é uma tradução direta do alemão, né? Assim como Justiça Seja Feita da Companhia das Letras também. A galera gosta mais da tradução da autêntica, muita gente prefere, porque além do rigor com a palavra em alemão, também há uma questão de um certo rigor com a questão psicanalítica. O Paulo César Souza que traduz das obras completas, não é psicanalista de formação, enquanto os tradutores aqui das obras das obras incompletas do Freud é de tradução de psicanalistas, né? No caso aqui dessa obra, a tradução é de Maria Rita Salzano Moraes e o pós-fácil aqui, muito interessante também, é do querido professor Vladimir Safatli. Certo? Bom, mal-estar na cultura, também chamado de mal-estar na civilização, dependente da tradução que a gente pega, né? É uma obra de 1930, uma obra do velho Freud, né? É uma obra que assim, que ela é do momento da segunda tópica, ela vem depois da escrita, 10 anos depois da escrita do As Pulsões de Seus Destinos e que não deixa de ser uma resposta a um homem pensador que vem do século XIX, filho de Goethe, filho de Darwin, né? Obviamente filhos, né? Teoricamente, do pensamento romântico shakespeariano, do trágico romântico, e que, criando a sua teoria científica, mas não menos literária, num paradigma científico muito novo para o século XX, algo muito mais sofisticado do que as mentes pequenas pasternaquianas conseguem entender, né? Está lá tecendo as suas reflexões e se depara com horas. O ser humano é um bicho tão evoluído, o ser humano é um bicho tão inteligente. Por que que ele se mata? Por que a guerra? Por que a violência? E o que que existe no ser humano que ele não apenas está no mundo para satisfazer a libido, ainda que ele tenha questões que o impulsionem à repetição mortífera, ele se lança às repetições mortíferas de modo mordaz. E essa obra, faz parte dessas obras do final da vida do Freud, que são obras também chamadas de obras sociológicas. Vou fazer um merchan para os amigos aqui, para a galera. Para quem não conhece, alguns de nós, eu, Benja, o Rafa e tantos outros aqui, nós fazemos parte do Instituto Bergassi, a gente é, é psicanalista em formação no Instituto Bergassi. E ali no Instituto Bergassi a gente tem várias disciplinas muito interessantes, vários professores muito interessantes, dentre eles o Fabiano Atenas, né? Que é antropólogo de formação e que tem um carinho muito especial com esses textos e vai trabalhar esse semestre os textos sociológicos do Freud. Então, para quem está na formação, fica o convite para juntar-se a nós. Para quem não está na formação, você consegue adquirir os pacotes individuais do IB, né? Lá no Instituto Bergassi para você assistir às aulas ou gravadas ou presencialmente, né? Vale muito a pena. É, Esse nosso curso não faz parte de curso do Instituto Bergassi. Nós somos apenas membros do Instituto que por conta fazem esses encontros, né? E o fato de você assistir aqui não não te desobriga ou te desconvida a assistir do Fabiano, muito pelo contrário, eu acho que você deve. eh, a literatura do Freud dispensa apresentações e quanto mais leituras, quanto mais vieses, quanto mais entradas se tiver,
para trabalhar com tamanha erudição, quão melhor. Certo? Antes de começar, deixa eu ver, tem alguma nota aqui no grupo? Cláudia, boa tarde. Tô de volta, nós, Claudinha. Se derrubar, é pênalti. Mal-estar na cultura. Um, não podemos conter a impressão de que as pessoas comumente usam falsos critérios, que anseiam para si e admiram nos outros o poder, o sucesso e a riqueza, mas que subestimam os verdadeiros valores da vida. E, no entanto, em cada julgamento genérico como esse, corremos o risco de esquecer a diversidade do mundo humano e de sua vida anímica. Existem certos homens que não deixam de ser admirados por seus contemporâneos, embora sua grandeza esteja em qualidades e realizações que são totalmente estranhas às metas e aos ideais da multidão. Tendemos facilmente a supor, afinal, que apenas uma minoria reconhece esses grandes homens, enquanto a grande maioria não quer saber nada a respeito deles. Mas isso não poderia acontecer de maneira tão simples, graças às incongruências entre o pensamento e a ação dos seres humanos e a polifonia de suas moções de desejo. Um desses homens excepcionais designa-se como meu amigo em suas cartas. Eu lhe enviei meu pequeno escrito que trata a religião como ilusão, e ele respondeu que estava inteiramente de acordo com meu julgamento sobre a religião, mas que lamentava que eu não tivesse considerado a verdadeira fonte da religiosidade. Esta seria um sentimento especial que ele mesmo nunca abandonou, que ele encontrou confirmado por muitos outros e que ele teria o direito de o pressupor em milhões de seres humanos. Um sentimento que ele gostaria de chamar de sensação de eternidade. Um sentimento como de alguma coisa sem fronteiras, sem barreiras, oceânico, por assim dizer. É o sentimento oceânico. Chegamos nele. Esse sentimento seria um fato puramente subjetivo e não um artigo de fé. Nenhuma garantia de continuidade pessoal estaria ligada a ele, mas ele seria a fonte da energia religiosa tomada pelas diversas igrejas e sistemas de religião orientada por determinados canais e certamente até mesmo neles dissipada. Só em razão desse sentimento oceânico teríamos o direito de nos chamar de religiosos, mesmo se rejeitarmos qualquer crença e qualquer ilusão. Para quem está com a gente aqui há um pouco mais de tempo, nós acabamos de vir do Futuro de uma Ilusão, do texto do Freud, né? Nós já conhecemos como o colega, o camarada Freud é alguém assim que, né, que destrói os sonhos as ilusões, né? É alguém que nos propõe e fala, olha, vamos viver sem ilusões. A gente não consegue, mas vamos viver sem ilusões mesmo assim, né? É, Fábio, Oi. e é interessante aqui que ele está falando que essa questão do sentimento oceânico foi o que ele gostaria que o Freud tivesse abordado lá e que ele parece que passou batido, né? Então agora ele vai abordar um outro aspecto da religião que não foi abordado do Futuro de uma Ilusão, que é esse sentimento oceânico como base subjetiva da formação, inclusive, da religião. Sim, sim. Eu estou procurando aqui porque deixa eu ver qual que é o livro dele. Tem um historiador francês e que, se não me engano, ele tem ele tem um livro que fala bastante da questão do do oceano. É esse o livro? Eu não me lembro qual o livro dele. Gosto demais desse historiador, né? Tem um historiador, mas vale a pena. Inclusive, eu sei que ele é protestante, né? Mas ele é protestante, religioso e não vou me arriscar a dizer se ele é pastor, mas ele é bastante imbricado na religiosidade. E o nome existe uma edição de bolso da obra, mas enfim, né? Tem um livro chamado A História do Medo no Ocidente, do Jean Delimot.
escreve-se delumeal, né? Para quem gosta de história, história das mentalidades, né? Olha lá, tem outro do Gelimô, do Delimô aqui, né? A Espera da Aurora, um cristianismo para o amanhã, né? Se não me engano, ele vai passar bastante por essas questões do Freud, né? Do sentimento oceânico e tal, da questão da religiosidade. Vale muito a pena, né? E esses textos, né, isso até que o Benjamin está falando, né, é interessante como esses textos do Freud, assim, bom, mas todos os textos do Freud, né, eu estava achando que ao a gente trabalhar com esses textos ditos sociológicos, a gente achar uma ordem ideal para lê-los. E, sinceramente, hoje eu não sou capaz de dizer, não seria capaz de dizer por onde a gente começa. A gente começou com Moisés no monoteísmo, né? A gente foi para Totem e Tabu. Depois de Totem e Tabu, a gente foi para O Futuro de uma Ilusão. E agora a gente tá no Mal-Estar na Cultura. Por qual deles começar? Não sei. Talvez por Totem e Tabu. Mas o problema também é que o Totem e Tabu parece tão antropologicamente árido, etnologicamente árido, que eu fico pensando se seria um bom começo, né? O Futuro de uma Ilusão, ele tem uma certa leveza, uma tonalidade até jornalística, dialogante, né? Que é muito legal. Porém, ele sempre fica com um gostinho de ser a cereja do sundae, né? O Futuro de uma Ilusão, né? Mas essa capacidade do Freud, né? De falar várias coisas diferentes de um modo muito comunicante, né? Então, mas assim, parece que a gente está sempre retomando, né? No final das contas, ele nunca saiu do Moisés monoteísmo, né? É, talvez, né? Me parece essa impressão. Bom, dito isso, essa declaração de meu prezado amigo, que um dia até mesmo reconheceu poeticamente a magia da ilusão, não me trouxe poucas dificuldades. Aqui aparece a nota, deixa eu ver. Aqui embaixo, não. Será que eu vou voltar? Tô comendo. Toma 253, né? Se eu clicar aqui, o que vai acontecer? Ele me leva, tá? Tá, e agora para eu voltar, era essa a nota? Ah, já não sei, vamos ver. Isso, voltamos, ótimo. Não era. Deixa eu ver para quem estava aqui. Bom, não sabia que tinha esse recurso aqui. Era esse, né? Liluli, é isso? Desde a publicação dos dois livros La Vie de Ramakrishna, de La Vie de Vivekananda. Eu não preciso mais esconder que o amigo mencionado no texto é Roman Roland, né? Imagino que tradutor desses livros, que são livros de conhecimento indiano, né? Suponho, né? O que me faz desconfiar de um certo aroma schopenhaueriano, né? O Schopenhauer era um grande leitor dos Upanishads e tal, né? Mas, enfim, continuemos, que esse sentimento oceânico aqui é muito interessante. Eu mesmo não consigo encontrar esse sentimento oceânico em mim. Freud, azedinho. Não é confortável abordar sentimentos de maneira científica. Ai, ai. Podemos tentar descrever seus indícios fisiológicos. É um homem frio. Quando isso não é possível, temo que o sentimento oceânico também tenha de se furtar a uma caracterização como essa. É evidente que não nos resta nada além de nos atermos ao conteúdo de representação que melhor ligar-se associativamente ao sentimento. Se entendi corretamente, o meu amigo, então ele está querendo dizer a mesma coisa que um poeta original e bastante singular oferece ao seu herói como consolo diante da morte que este este escolheu livremente. Não podemos cair fora do mundo. Há de ser. Agora que eu aprendi, vamos ver aqui. Christian Grab, Hannibal. Com certeza não cairemos fora desse mundo, simplesmente estaremos nele. Tá, de Christian Grab. Não conheço o poeta. Portanto, um sentimento de ligação indissolúvel e um pertencimento à totalidade do mundo exterior. Gostaria de dizer que, para mim, isso tem muito mais o caráter de uma visão intelectual, e é claro que não sem estar acompanhada de um matiz afetivo, aliás, da mesma forma como ele também não faltará em outros atos de pensamento de magnitude semelhante. Quanto a mim, eu não poderia me convencer da natureza primária de um sentimento como esse, mas nem por isso autorizo-me a contestar a sua presença efetiva em outros.
A única questão é saber se ele foi interpretado corretamente e se deve ser reconhecido como fonte et origo, fonte e origem de todas as necessidades religiosas. É um ponto mesmo, né? E aí? E eu vou piorar um pouco. Eu desconfio que daqui a pouco ele vai estar piorando desse meu jeito aí, porque o rapazinho aqui não deixa ponto sem nó. Mas eu desconfio assim, vou além. Será que isso é fonte e origem de todo sentimento religioso? Porque pode ser que o sentimento religioso leve a isso, e talvez muitos religiosos não cheguem nesse ponto. Eu desconfio profundamente que tem alguns tipos de religiosos que não chegam nesse lugar, tá? Principalmente religiosos investigados pela Polícia Federal, eu desconfio que não chegam nesse nível de religiosidade, porque, enfim, é uma desconfiança, mas eu sou muito tolo para emitir esse tipo de parecer e eu não sou religioso mesmo. Agora, a minha outra pergunta é: talvez e só talvez a gente possa encontrar isso que não na religião, em outros lugares. E aí? Seria uma natureza tão ilusória se a gente encontrar em outros lugares? Eu acho que ele Eu, vai chegar. inclusive na meditação, né, Fábio? Isso. Essa coisa de você se indissociar do cosmos, ter uma ligação direta com a energia que vem né, essa meditação que os hinduístas, os yogis conseguem elevar o espírito, é um retorno, inclusive aquela fase infantil de onde a criança, o bebê ainda não se dissocia da mãe, é uma coisa só, é um sentimento de pertencimento do universo, né? Uhum. Então, né? Então, Também, você. Oi, oi, se oi. Fala, permite Cláudia. aí um taco, Claro. pensando na coisa da eternidade, né? Hum, Dessa sensação da eternidade, que o que se busca, como o Ben já falou aí agora, seja lá onde for, talvez não na religião também, né? É, nesta fusão com o que é infinito, por isso o sentimento oceânico, né, que é infinito, fugindo da frustração, né, da castração de Da que um dia finitude. a gente acaba, né? É muito duro você olhar para a tua vida e pensar, eu vou acabar. Então, eu vou buscar, seja lá onde for, aí eu concordo com o Fábio, não sei se só na religião, uma alternativa, né? Um lugar que me faça pensar, bom, as coisas não acabam em mim, né? Eu faço parte de um contínuo. E isso, de fato, os investigados pela Polícia Federal não estão buscando, né? não. Isso é muito fora do que eles estão buscando, né? O oceano da conta bancária não vale. É oceânico, É. oceânico mesmo. Ele é grande, mas é finito, né? Justo, por maior que seja. Né? Seria mais aquele cimento. Tem o sentimento oceânico, por exemplo, do Vinícius de Moraes, né? Quando ele tem um soneto que ele dedica que ele diz eterno o amor que ele dedica a uma prostituta. E que ele fala na moldura de uma cama, nenhuma mulher se fez tão bela. E ele fala da dimensão infinita daquele desejo, daquele amor. E num outro poema, que é o soneto lá da fidelidade, né? E o Vinícius era um grande sonetista, né? Ele falava assim, como é que é? O famoso, pois que seja eterno enquanto dure, né? De uma eternidade, de um sentimento, ainda que breve, ainda que. Não seja Ou eterno, que chama, mas que seja infinito enquanto dure. isso, né? Ou a poetisa americana Anne Sexton, né? Que fala, né? Que acendi a minha vida como uma vela pelas duas pontas. Quão intensa a chama. Não, como é que é? Quão efêmera, quão rápido ela queima, mas quão intensa é a chama, né? Essa dimensão do atravessamento. Aí tem um colega, o colega Edival aqui, que não dá ponto sem nó, e fala aqui, ó. Ele fala da arte como uma dessas formas, chegando a comparar a arte à religião, né? Olha lá, tá vendo como o tio Freud não dá ponto sem nó.
E o Rafa falou aqui, ó, interessante, isso me parece que ele pega a proposta lógica com que vai falar de recalcamento. Olha lá, ideia de e representação e diz: não sei falar desse afeto se não der uma representação para ele. E daí ele vai tentando dar essa representação por meio da poesia, tentando descrever esse sentimento oceânico como sentimento de pertencimento, algo que ainda me parece resquício do psiquismo infantil. Olha só o Rafa colocando o Freud no divã. Parece que é isso, né? A dimensão da arte, né? Se a arte então seria a sublimação de um pensamento religioso, a sublimação de uma infância perdida. E aí, onde estamos nós, né? Será? Será? Né? Será possível? Será que pode a religião ter uma dimensão artística? Bom, eu sou devoto do Sagrado Coração do rock and roll, né? O rock and roll veio do blues, né? Que era um tipo de oração, né? Dos afro-americanos, afro-norte-americanos, né? E o rock vem de Rosetta Tarp, né? Que era uma, não sei se vocês já viram, tem imagens dela, recentemente resgataram, né? Rosetta Tarp era uma pastora, né, protestante, que fazia os seus cultos religiosos com uma guitarra SG branca, linda, né? Né, né? Será que toda forma de expressão religiosa deriva de um sentimento oceânico, artístico e versa-vice? Veremos. É, Não tenho nada a apresentar que possa influenciar decisivamente a solução desse problema. A ideia de que o ser humano deteria o conhecimento de sua ligação com o mundo que o cerca por meio de um sentimento imediato que desde o início teria sido orientado nessa direção soa tão estranha. Ajusta-se tão mal à trama da nossa psicologia que temos o direito de tentar propor uma explicação psicanalítica, isto é, genética de um sentimento como este. E genética aqui, por favor, não é azão, azão, azinho, azinho, é genética no sentido de origem, né? De filiação, né? Árvore genealógica, né? É colocada então à nossa disposição a seguinte linha de pensamento. Normalmente, nada nos é mais seguro do que o sentimento que temos de nós mesmos, de nosso próprio eu. Esse eu aparece para nós como autônomo, unitário, bem posicionado em relação a todo o resto. Que essa aparência seja um engodo, que o eu, pelo contrário, sem fronteira nítida, tenha continuidade para dentro e uma entidade anímica inconsciente que chamamos de isso, ao qual, por assim dizer, serve de fachada. Isso foi o que somente nos foi ensinado pela investigação psicanalítica, que nos deve ainda muitas informações sobre a relação do eu com o isso. Só para destacar, nessa tradição da autêntica, a gente está usando o isso, mas na leitura psicanalítica, principalmente pela tradução que se faz do James Fraser, é James Fraser, né, que era o tradutor do Freud, é isso, se não me engano o nome, que traduziu para o inglês e depois veio para Imago, né, ficou se conhecendo como id, né, id, ego, superego, da tradução direto do alemão, fica o id é isso, o ego é eu e o superego, supereu, né, então aqui a gente vai estar lidando com isso, eu e supereu, né? Aliás, é interessantíssimo, né? Quando na clínica eu acho sensacional, eu vibro quando o Freud acerta. Eu confesso que tem uma certa coisa em mim que eu falo, não, o Freud não vai dar conta, o Freud não é possível. Estamos no século XXI, né? E daí você tá lá ouvindo o paciente vem e fala, porque, sabe, tem um negócio, eu não sei o que que é isso. Eu falo, Freud, seu danado, hein? E eu não sei o que fazer com isso. Eu falo, olha só, é o isso. É isso mesmo, né? É interessante como funciona assim. É o isso. Esse É isso que eu não fato, sei o que é. Oi. fato que a gente passa a vida estudando psicanálise para Hum. encontrar um furo no Freud. É por isso que a gente fica aqui, passa a semana inteira debruçado. Não, eu vou encontrar um erro desse cara e não Esse acho. velhinho vai dar um vacilo. Quer ver que eu vou pegar Aí ele vai na curva? não vacila.
É, Faz 30 anos que eu tô esperando ele vacilar e não vi ainda. pois é, então, tem esse problema mesmo, sabe? Que é isso, a gente fala, não, não, imagina, cara, eu quero século XIX, para. O cara tá delirando, tá? Tem as coisinhas dele, da linguagem dele, da época dele, dos preconceitos, dos atravessamentos, tá bom, mas na estrutura da coisa, você fala, não, ele vai errar. E daí você fala, puxa, não é que o danado funciona, né? Me parece isso, literalmente, né? Mas, ao menos para fora, o eu parece manter linhas de fronteira claras e nítidas. Apenas em um estado, na verdade, em um estado extraordinário que, no entanto, não podemos condenar como doentio. Isso é diferente. No auge do enamoramento, a fronteira entre o eu e o objeto ameaça se sobrepor. A sombra do objeto. Contrariamente a todos os testemunhos dos sentidos, aquele que está enamorado afirma que o eu e tu são um e está pronto a se portar como se isso fosse dessa forma. Algo que provisoriamente pode ser suspenso por uma função fisiológica, naturalmente também deve poder ser perturbado por processos mórbidos. A patologia nos faz conhecer um grande número de estados nos quais a delimitação do eu com o mundo exterior torna-se incerta, ou os limites são traçados de maneira realmente incorreta. Casos em que partes do próprio corpo e mesmo aspectos da própria vida anímica, percepções, pensamentos, sentimentos, aparecem como estranhos e não pertencentes ao eu. E outros nos quais atribuímos ao mundo exterior aquilo que claramente surgiu no eu e que deveria ser reconhecido por ele. Logo, também o sentimento do eu, Ich Gefühl, está submetido a perturbações e as fronteiras do eu não são estáveis. Outra reflexão. Esse sentimento do eu do adulto não pode ter sido assim desde o início. Ele precisa ter passado por um desenvolvimento que não pode ser demonstrado compreensivelmente, mas que se pode construir com certa probabilidade. Aqui, eu não sei como é que vocês leem isso, eu estou vendo aqui quando ele fala além do o enamoramento como algo saudável que acontece, em que as fronteiras do eu se perdem em relação ao isso, ao outro, né? A questão do objeto, né? Uma conexão, um sentimento oceânico, blá blá blá, né? Mas ele fala também de possibilidade de não reconhecimento intracorpo, extracorpo, e que eu, do modo que eu tô ouvindo, né? Ouvindo eu mesmo falando assim, mas tô recebendo como possível de pensar a dimensão das fragmentações do eu, como a gente estuda quando a gente está lendo Marion Minebo, quando a gente está lendo o próprio Winnicott e tal. E aqui, obviamente, por influência minha mesmo, né? Eu tô aqui ouvindo dessa maneira, né? Pensando essa questão do desenvolvimento, que é algo que é difícil mensurar, que é difícil tatear, mas que na psicanálise me parece que aquele que mais contempla a possibilidade de se pensar psicanaliticamente uma teoria do desenvolvimento seria o coleguinha, o inglês Winnicott, né? E me Sabe, parece que um ponto importante aqui. Oi. sabe, a Gabriela ela falou aqui no chat, ela falou que não compreendeu, e é exatamente, eu penso da mesma forma que tu. Ele fala, inclusive, em estados patológicos do eu, né? É. A gente pode ver, por exemplo, na psicose do Schreber, ele Uhum. achava que aquela fronteira entre o eu e Deus se perdia. Ele achava que o Deus entrava dentro dele através de raios de luz e ali estava transformando ele para poder para poder criar uma nova raça a partir dos filhos que ele teria se transformando em mulher, né? É. Então, eu acho que ele está tentando descrever como tu falaste, uma fragmentação, como se fosse um estado psicopatológico, né? Ele diz entender isso em alguns casos psicopatológicos, onde o osso fragmenta e perde essa borda da pele, né? E se mistura É. com o externo. Legal, legal você ter essa ideia do pele, né? Que é do eu pele, do Didier Anzier, né? Que é esse limite, né? Entre o eu e o mundo, né? E quando o sujeito ele perde, né? É como se o eu, imagine que o eu como um estado de pele, coloquemos assim, mas o sujeito em carne viva ele perde esse limite, essa fronteira, né? Que é muito fina, porque afinal é um lugar, né? É um lugar muito delicado, mas muito resistente. O eu sou eu, o outro é o outro.
Quando não se sabe o limite entre o eu e o outro, a gente começa a entrar num estado, né, de não linguagem, um estado assim, pré-narcísico, né, desculpa, pré-edipiano, pré-narcísico, né, que é justamente da formação do eu, e que a gente pode chamar de uma não integração, né, de uma desintegração do sujeito, né? A gente está aí nas margens da psicose ou ainda que seja na neurose, mas tendendo a não neurose, né? Como, por exemplo, borderline e essas dimensões, né? É, O Edival hum, colocou, como é que acredito que isso se dá em relação com a civilização, gerando esse mal-estar. Eu imagino que sim. Aliás, eu imagino que é muito do que a gente está vendo. Por exemplo, eu vou fazer uma inferência viajando na ideia do Edival. Eu não sei se oh meu Deus, onde é que eu tô aqui? Socorro, que eu me perdi aqui, peraí. Enfim, eu não tô conseguindo ler como é que tá. Como é que é o nome aqui? Tem a Berenice. Eu quero falar o nome das pessoas, não consigo. Tá ruim pra mim aqui. Bom, enfim. Gabriele, A Gabriele, legal. Obrigado, Gabriele. A Cláudia também. Antes, eu não sei se alguém mais ia contribuir, mas é só entrar um pouco nessa questão do Edival, que me parece, por exemplo, quando a gente tem hoje essa dissolução de uma capacidade comunicativa civilizacional. Por exemplo, recentemente eu vi um vídeo do jornalista brasileiro que é correspondente no mundo e tem uma sede de correspondente em Genebra, mas ele está nos Estados Unidos recentemente, lá no olho do furacão, e é o Jamil Chad. O Jamil Chad disse que estava uma convenção da alt-right, né? Da extrema-direita nos Estados Unidos, no momento da vitória do Trump. E ele estava lá como jornalista. Ele não falou que ele não era da extrema-direita, mas ele estava lá. E daí, quando ele estava lá, no meio da galera vibrando com a vitória do Trump, um do sujeito da extrema-direita olha para ele e fala assim: Ah, você é o quê? Eu sou jornalista. Você é da onde? Do Brasil. Ele começou a ficar preocupado. Aí o cara fala assim pra ele, como é que é? Ele fala assim, como é que é? Ah, você é do Brasil? Como é que é você viver num país, numa ditadura comunista? E daí diz que o Jamil Chad se sente mal. Ele fala assim, olha, eu não sei. Eu não sei o que é viver numa ditadura comunista. E daí o cara fica meio sem entender e ele consegue desbaratinar e sai do tema. Mas essa posição delirante de assim, as pessoas podem gostar ou não do Brasil hoje, enquanto sua presidência, enquanto república, ter suas opiniões políticas e tá tudo bem, tá tudo lindo. Agora, não, a gente não vive numa ditadura comunista. Essa posição delirante de supor de um plano conspiratório do Lula, o Nine, que vai dominar o mundo, do Lula Molusco, junto, né, em concupiscência com o Xandão para dominar o mundo e fazer uma revolução comunista, isso é um estado, eu tô lendo assim mais ou menos como o que o Edival está dizendo, né? Um mal-estar na civilização em termos de uma espécie de uma psicose, de uma incapacidade de uma comunicabilidade, de estabelecermos o vínculo de um lastro com o real, né? Eu não gosto do Lula, ótimo, mas nós estamos na ditadura comunista sobre isso. Também tenho críticas, tá? Mas olha, não, a gente não está numa ditadura soviética, né? Como recentemente eu já vi pessoas dizendo, a União Soviética vai nos dominar. Olha, alguém precisa avisar que não existe mais, né? O Edival que tá piorando um nível espantoso, né? Pensar um pouco essa dimensão da pele, de uma pele social, talvez. Não sei, vamos ver o que o Freud vai dizer, mas me parece que a gente pode brincar de extrapolar para isso. E agora sim eu volto. Quem que é como falar? Não sei se é a Gabriele, não sei. E eu não tô vendo os nomes falar. aqui, tá? Oi. Eu queria falar. Ótimo. Então, eu queria trazer aqui uma contribuição de como eu aprendi essa coisa da fronteira do ego, né? Legal. Fronteira do eu, de pensar que o ego ele tem uma fronteira e que o estado ótimo dessa fronteira seria que ele fosse permeável, né? Você tem três possibilidades. Você tem a rigidez, a permeabilidade e a falta de fronteira.
né? Que Então, ótimo. o que se persegue seria a permeabilidade. Você, como ele é uma fronteira com com o real, né? Uhum, Então, você se abre essa fronteira, você se mistura com o real. Então, você entra nesse estado confusional que você perde o senso da realidade. Se ele é rígido, né? Se essa fronteira é rígida, tem a cisão, que é isso que você está falando, Fábio, né? uhum, Então, da ditadura comunista, dos estados mais rígidos, né? Esses estados de personalidade mais rígidos, né? Que não permitem essa comunicabilidade com o que é real. E a fronteira que é completamente aberta vai levar a gente para o campo dos não neuróticos, que é onde o cara se mistura, né? Para além da fragmentação, tem uma fusão que ele não sabe onde começa ele e acaba o outro, né? Onde é que começa o outro e acaba ele. Então eu aprendi isso muito muito cedo, assim. E para mim era uma coisa tão didática pensar na origem das psicopatologias, né? A partir desse modelo, que para mim ficou fácil. É uma membrana que ela precisa ser permeável. A gente precisa pensar coisas da realidade e precisa trazer conteúdos intrapsíquicos para processar o que a gente pensa de fora, né? Então, essa troca é importante tanto para te preservar do ponto de vista é, psicodinamicamente interno, quanto para te manter com um pé no que é real. uhum. Então, o equilíbrio, ele mora aí, na permeabilidade dessa fronteira, né? Então, o que a gente vê hoje, politicamente falando, por exemplo, é um enrijecimento dessa fronteira, né? Então, é aquilo, eles perderam o senso de realidade Uhum. completamente, né? Então, por isso que a gente vive aí, como eu vi um pastor bradando ontem no Instagram, um processo de venezuelização, certo? Isso. É É, isso. muito bom. Eu até acrescentaria, Cláudio, que assim, eu tenho a impressão que esse enrijecimento seria assim, digamos assim, na membrana, né? A membrana, essa membrana do eu, em sendo permeável, ela é uma membrana saudável, e nós temos um eu saudável, né? Aquele que escuta o outro, aquele deixa, que faz, que tem um bom teste de realidade, que consegue se ancorar no real, mas se deixa permear pelo imaginário, legal. Agora, existe a rigidez, a rigidez seria a rigidez neurótica, né? A neurose ela é rígida, né? A rigidez, né? Extremada, talvez a gente pudesse até trazer um pouquinho da ideia do Reich, né? O Reich ele via a rigidez neurótica como algo Oral. físico, né? Para pensar na couraça reichiana, né? Nas couraças, né? Da energia orgânica e tal, né? E a não existência de pele e a carne viva, né? Que seria o não limite, aí a psicose, né? Mas é interessante pensar, me parece, né? Que essa dimensão, ou seja, essa desestruturação social, ela vai muito mais pro lado neurótico, né? E daí você tem fechamentos em grupos. Agora, a gente pode, e aí a gente Mais poderia ou até. menos, né, Fábio? Oi, como? Mais ou menos. Ah, sim, 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 né? É difícil resumir, né? Mas. E agora aí são pessoas psicotizando mesmo. Os caras Então, têm, né? Tem né, uma dimensão uma dimensão psicótica, talvez, né? É. claro. Agora, eu tava pensando assim, a questão é, e aí parece que tem um outro pulo do gato, se a gente for pensar isso que a gente já tá vendo aqui no Freud, estamos no comecinho, né? E jogar pro contemporâneo, a gente pensar no capitalismo da atenção, o que a gente tem é uma sociedade pautada em construção de universos paralelos e que são fomentos à psicotização, Claro, né? Que é a é, indústria de uma psicotização. E de uma é. psicotização não no sentido assim, vamos pensar, como o próprio Dunker traz, né? Se a gente tem, por exemplo, as comunidades ancestrais, xamânicas, elas estão pautadas numa dimensão psicótica,
até com o sagrado. Mas essa dimensão psicótica, ela é positivada porque afinal ela é cônscia e ela gera laço, né? Entendi. Fábio, Essa não. inclusive isso que tu está falando, por exemplo, no taoísmo, né, do Lao Tse, eles têm uma prática de, por exemplo, vamos dizer, é como se o nosso corpo fosse um templo, Hum, e um templo temporário, né? Onde a uhum, gente vem, habita o templo e depois se afasta do templo, indo para a nossa dimensão eterna. Então, assim, essa relação finita e demarcada pelo espaço do nosso corpo, dentro da religião, ela é pensada de uma forma diferente. Eu não sei se do pensamento científico seria um delírio religioso, né? uhum. Mas dentro da dimensão religiosa, a gente tem esse templo que precisa ser muito bem cuidado, mas ele é temporário. A nossa ligação é com o eterno. A nossa ligação é muito além do tempo que a gente cativa no nosso breve estado de vivência dentro do plano terrestre. Que é o sentimento oceânico. E o sentimento oceânico é esse É, sentimento, muito é isso maior, aí, né? é isso aí. Eu acho que a gente me parece que é por aí que a coisa vai, né? Mas vamos mais um pouquinho do tio Freud. Eu parei aqui nessa. Eu li aqui, né? Outra reflexão diz: esse sentimento do eu, do adulto, não pode ter sido assim desde o início. Ele precisa ter passado por um desenvolvimento que não pode ser demonstrado compreensivelmente, mas que se pode construir com certa probabilidade. Eu cliquei aqui, não foi? Ele ia até agora, não foi mais? Deixa eu ver, certa probabilidade. Não foi, tudo bem. O lactente ainda não diferencia seu eu de um mundo externo como fonte das sensações que afluem sobre ele. Ele aprende a fazê-lo pouco a pouco, a partir de diversos estímulos, o que deve necessariamente lhe causar a mais forte impressão. É que algumas das fontes de excitação, nas quais posteriormente ele reconhecerá seus órgãos corporais podem, a qualquer momento, enviar-lhe sensações, enquanto outras, às vezes, são-lhe retiradas, entre elas a mais cobiçada, o seio materno. E que só serão recuperadas com um grito que pede socorro. Com isso, inicialmente se opõe ao eu um objeto, como algo que se encontra fora, e que só através de uma ação específica particular é forçado a aparecer. É a falta, hein? A Quando falta, ele começa a sentir a falta e se dissocia do objeto externo, que é o seio materno. ah, Isso mesmo. aqui é o holding materno do Winnicott, né? Da mãe suficientemente boa, que consegue faltar, que precisa faltar, mas que atende sem o desamparo, a dimensão do desamparo que desintegra, né? Que desarticula, né? Tem Isso é bom, isso é bom. muitos conceitos psicanalíticos aqui, né? Nesse trechinho, né? A gente vai de Lacan, vai para os objetais, né? Tem né, interessante aqui, né? Com isso, inicialmente se opõe ao eu, um objeto, como algo que se encontra fora, e que só através de uma ação específica particular é forçado a aparecer. Outro impulso para que o eu se desprenda da massa de sensações, portanto, para o reconhecimento de um fora, de um mundo exterior, é dado pelas frequentes, múltiplas e inevitáveis sensações de dor e desprazer que o princípio do prazer, irrestritamente dominante, busca suspender e evitar. Surge a tendência de que tudo o que possa se tornar fonte de tal desprazer seja isolado pelo eu, seja jogado para fora, para fumar um puro eu de prazer, Lust-Ich, ao qual se contrapõe um fora alheio e ameaçador. Olha a Melanie Klein aqui de seio bom e seio mal. Seio bom e seio Projeção. mal, né? Oi? É. Do seio bom e seio mal. Não é? Nossa, como grita, né? Como tudo que vem depois de Freud parece estar nesse trechinho aqui, né? Tô achando o máximo isso daqui. As fronteiras desse eu de prazer primitivo não podem escapar da retificação pela experiência. Retificação pela experiência, né?
O senso de realidade, né? Olha só. Certas coisas que são prazerosas e por isso não se gostaria de abandonar não fazem parte do eu, são objeto e algo do tormento de que se quer livrar, revela-se, no entanto, como inseparável do eu. Olha, com controle, fazer anal, etc e tal, né? Como sendo de procedência interna. Oi. Vamos parar aí um pouquinho Vamos. nessa coisa do objeto. Olha como é interessante quando se forma o objeto. Sim, na relação, né? Na Quando ele relação com o percebe outro. que tem fora, Aham. que é que surge o objeto. Antes Sim. não tinha um objeto. É, Não tinha. Se forma relação objetal, né? é. Exatamente. Olha, você vê, eu já li isso aqui 500 vezes. Nunca tinha parado para pensar que aí é o parto do objeto. É o seio que não te alimenta na hora que você quer. Então, quando você tá lá, né? Acho que falei isso outro dia em algum grupo. Tá lá o recém-nascido, uma amamentação em livre demanda, quando ele chora, a mãe dá o peito, papapá, papapá. Lá pelos 6 meses, que ela entende que, né, que você já faz lá a introdução da água, ou de um chazinho, ou de qualquer outra coisa, que a criança chora e a mãe fala: espera um pouquinho, eu já vou, É, acabou o mundo. acabou o mundo. Porra, então quer dizer que eu não me satisfaço, eu preciso de um outro. Olha lá o objeto lá, E a que é mãe o seio. precisa falhar. Precisa falhar para descobrir. E daí, o que acontece? Olha só, ela Porque a precisa falhar falta. para que surja a linguagem. Porque sem a linguagem, ela não vai conseguir pedir, Exatamente. que é o Olha que nome do lindo, pai. né? É lindo, né? É. É lindo. Essa mãe, a mãe suficientemente boa, é a É mãe a que que deixa faltar. é a que deixa. Não, não, ela falha. Ela tem um É, gap, ela tem um delay. ela pensa Ela que faz, mas ela ela deixa. vacila. É, É. ele percebe que a coisa. Assim, assim, posso até estar falando uma bobagem, mas É. a grande vida narcísica, para mim, tá aí. O mundo, eu não sou o mundo. Meu Deus. Sim, eu acho que sim, a primeira falha narcísica. É a ruptura, né? É a E ruptura. a ruptura com a mãe, né? E imediatamente, né, entra essa dimensão, né, lá pro Lacan do nome do pai, né? Que o nome do pai é a instauração como linguagem, né? Ou não. E esses dias eu ouvi de uma professora, oh meu Deus, como é que é o nome dela? Tá tão legal, lá do Instituto ESP lá, que ela falou, olha que legal, ela é uma professora lacaniana, e ela explicou, assim, eu falei, nossa, que legal, essa sua explicação parece Melanie Klein. E que ela fala, olha, nesse jogo, no estar com a mãe, nessa ruptura com a mãe, né, a criança falta na relação, a relação falta. E ela precisa da linguagem. Esse é o nome do pai. O reconhecimento de que, olha, eu preciso do outro, que eu estou no mundo. O colocar-se no mundo. Daí a gente entendeu o perverso como é esse que tá na recusa do nome do pai, né? E a recusa depois da castração, tudo, né? Porque ele é o mundo. Quando, É. quando, quando aquele rapaz que está lá fora, ele fala, não, olha, o país vai sofrer para agradar o meu papai. É. Essa recusa da civilização, falou, peraí, parça. Eu não sei se eu não vou dizer o que que eu acho do seu papai, mas olha só, é um país, né? É. Assim, como É. assim? Para te agradar? É aquela música, né? A música antiga que foi parar no sertanejo, né? Só pro meu prazer, né? Sim. Eu te imagino, eu te completo, o nosso amor, o ódio eterno, né? A minha maior ficção de amor, eu te recriei só pro meu prazer, É. né? É. Ó. Louco, né? Massa, massa. Ó. Me parece que tá tudo aqui, né? A gente encontra o Lacan, a gente encontra o Winnicott, a gente encontra a Melanie Klein. Será que a gente É vai um conseguir grande nesse texto fazer as pazes da teoria psicanalítica? E a gente Duvido. É ainda, um grande boteco com o seio no meio da mesa. a gente ainda encontra também a Françoise Doutor, né? Na capacidade Nossa!
a Isso, capacidade, a capacidade linguageira da criança que já vem inserida na genética dela, né? Então ela sofre com aquela falta e a mãe erotiza a criança e traz ela para o mundo simbólico, né? Quando a criança fala mamãe, aí a mãe faz aquela festa, beija, cheira, e aí a criança entra no mundo simbólico. A libidinização, né? E aí, A criança, ela precisa da mãe, porque se ela não tiver esse componente erotizante, né, ela também se perde um pouco mais na entrada da linguagem, né? olha, tem um antigo professor meu de psicologia social, professor Kodato, muito gente boa. E o Kodato falava, né, que trabalhando com crianças em creche, que muitas vezes crianças em creche acabavam ficando num, num estado de desligamento do real por conta de que naquela creche pública, né, e que assim, às vezes que algumas pessoas até falavam, "Ah, isso daí é autismo." E não era pois é. autismo, era carência afetiva, que você tinha que pegar a criança e trabalhar com holding para fazer ela meio que despertar, ela ia sendo, ela precisava ser libidinizada, né? Para aquela. O Bowlby fala sobre isso, O? sobre as crianças, o Bowlby, do objeto de apego. Tá. Ele fala sobre as crianças institucionalizadas, por exemplo, que vão, sei lá, pra um abrigo, né? Recém-nascidas, e elas ficam jogadas no berço desde tenra idade, então ela não tem esse contato da pele, ela não mama no seio da mãe, né? Então ela pula uma fase que isso vai se refletir no processo de desenvolvimento dela depois, né? É um rombo, não é uma falha, é um rombo, porque ela não aprendeu desde muito cedo, ela já nasceu com um outro, ela nunca foi um só. Aqui a criança que não foi amamentada, ela nunca teve a sensação, depois do trauma do parto, de ser um só. Ela sempre foi Um o outro. outro. É, É porque ela nunca se conectou para ter que se desconectar, né? exatamente, isso Ela já mesmo. nasceu desconectada. Já nasceu desconectada. Então, essa fronteira, né, do que sou eu e do que é o outro é muito prejudicada. Não se dá muita atenção para isso, é interessante, porque, bom, eu trabalho com saúde pública, né? E tem o Agosto Dourado, que é o mês da amamentação. É o mês da amamentação. Então, existem duas escolas na pediatria. Uma que fala da amamentação em livre demanda e da outra que fala da amamentação com um horário, né? Mas nunca ninguém pergunta para um psicólogo, do ponto de vista psíquico, o que é melhor para a criança. Porque você pensa, uma amamentação em livre demanda é o cara, o quê? O mundo está aqui para me servir. Ele não se frustra, nunca. Né? Eu chorei, tó. Daqui meia hora eu choro de novo, tó. A criança usa o peito como chupeta. Em compensação, a criança que é amamentada de horário, ela desde muito cedo lida com a castração, com a frustração, né? Então, agora tem aí uma terceira via que está se falando no meio termo, que para mim é o melhor dos mundos, né? Uma hora, ok, você vai ter a sua satisfação muito próxima da hora que você precisa. Tem outra hora que o mundo não vai te dar, querido. Você vai bater pé, vai chorar e o peito não vai vir, né? Então, isso é muito importante para essa, inclusive para a formação da fronteira do ego, né? Eu fico Ah, pensando se isso não estaria mais vinculado, mas assim, não tenho a sua experiência aí na área, mas eu fico imaginando se essa questão porque, note, a mãe vai falhar, a mãe suficientemente boa, ela vai falhar. Em sendo uma mãe mortal comum, ela vai falhar.
ela vai dormir. Uma hora ela vai dormir, ainda que ela não queira, ela vai dormir. Ela não vai conseguir ter uma atenção full, né? Talvez um esgarçar do tempo e colocar nos rigores muito matemáticos, essa disciplinarização, poderia levar a criança a não sentir confiança, né? Porque nesse momento, antes da questão edipiana, está formando o eu, né? E daí me Exatamente. parece que é a questão de formar a confiança da criança, né? A criança que nunca vai confiar em si, porque, né, essa questão de esperar. O Winnicott que tem essa questão, me parece, né? De falar, porque teve uma época que tinha mesmo uma coisa, né? Não, deixa a criança chorar para ela aprender, né? E muitos Winnicottianos falam, não, isso é um problema É, porque ali você tem você não está lidando com essa coisa da castração ainda. Você está muito antes da questão da castração, né? A o cara já castração é uma coisa de piano, né? Você está antes, é, né? Enfim, mas mas é aí onda debate esse para aqui vai para outra escola, que é o livre demanda, que Uhum. também é uma merda. Por quê? O peito não tá na tua boca a hora que você quer na vida. Não. Então, assim, esse meio tempo, essa permeabilidade do ego, eu acho que ela vai acontecendo nessa fase tão primeva, né? Dessa realidade que ou é muito ruim, Uhum. ou é a realidade que te atende toda hora, né? Uhum. É, e que depende de mim, assim, eu manejo essa realidade, eu controlo essa realidade. É uma discussão Não, é bem bacana de bastante, fazer. é um bastante debate aí. Ó, só para agregar para um pouco além, o Edival colocou aqui, né? Dá até para colocar a teoria crítica aí com o Axel Honneth e a luta pelo reconhecimento, né? Nessa questão, né, da formação do eu. Vale destacar, e eu imagino que o Edival esteja articuladamente pensando nisso, né? Quem trabalha bastante com a Axel Honneth é o Safatli, né? O Dunker também, né? E da teoria do reconhecimento, né? Que seria levar essa dimensão para o social enquanto essa formação do eu, enquanto a formação lá, o Edival já colocou isso, né? O Edival não dá ponto sem nó, viu? Para quem não conhece aqui no colega Edival, o colega Edival é aquele que ele fica sorrateiramente aqui nas bordas, né? Trazendo bibliografias, questões antropológicas e sociológicas, é muito legal esse apontamento aí. Legal, né? Só para gente ir mais um pouquinho, daí a gente encerra, mas eu parei. Eu, prazer primitivo, onde é que eu vim? Eu já não sei onde é que eu parei, gente. Eu, prazer, eu falei, né? Não pode escapar da educação pela experiência. Certas coisas que são prazerosas e por isso não se gostaria de abandonar não fazem parte do eu, são objeto e algo como tormento de que se quer livrar, revela-se, no entanto, como inseparável do eu, como sendo de procedência interna. Aprendemos um procedimento que consiste em poder distinguir através do direcionamento intencional da atividade sensorial e da ação muscular adequada aquilo que é interno, que pertence ao eu, do que é externo, proveniente do mundo exterior, e com isso damos o primeiro passo em direção à instauração do princípio de realidade que deve dominar o desenvolvimento posterior. Essa distinção serve naturalmente ao propósito prático de se defender das sensações de desprazer percebidas e daquelas que ameaçam. Que o eu, para se defender de certas excitações desprazerosas provenientes de seu interior, não utilize outros métodos além daqueles dos quais ele se serve contra o desprazer vindo de fora. Será então o ponto de partida de importantes distúrbios patológicos. É dessa maneira, portanto, que o eu se separa do mundo exterior. Melhor dizendo, originariamente, o eu contém tudo. Mais tarde, ele separa de si um mundo exterior. Portanto, nosso atual sentimento de eu é apenas um resto atrofiado de um sentimento muito mais abrangente. Na verdade, um sentimento que tudo abrangia e que correspondia a uma ligação mais íntima do eu com o mundo ao seu redor. O eu é um resto das catexias objetais, né? Eu me lembro uma vez, a Socapa, o Eduardo Melo,
Lembra? A gente tava fazendo algum curso com o Eduardo, quem tava aí, não sei se lembra, lá no IB. Aí ele falou: vamos lá, conceitos básicos, o que que é o eu? Aí, putz, é pra Freud, o que que é o eu, né? Nossa, e aí, né? Como é que você queima a roupa? O que que é um eu? O que que é o eu, né? O eu, segundo Freud tá aqui, né? É isso que ele tá dizendo, né? O eu apenas é, então, somente um resto das catexias objetais, das relações objetais. É isso. Você estabelece relações objetais e elas geram esse resto, essa catexia, essa sobra da dimensão com o real. E esse eu é o que sobra dessa dimensão. Portanto, nosso atual sentimento de eu é apenas um resto atrofiado de um sentimento muito mais abrangente. Na verdade, de um sentimento que tudo abrangia e que correspondia a uma ligação mais íntima do eu com o mundo ao seu redor. Se nos for permitido supor que esse sentimento primário do eu, em maior ou menor medida, conservou-se na vida anímica de muitos seres humanos, então ele se colocaria como uma espécie de contraparte ao lado do sentimento de eu da maturidade mais restrita e claramente delimitado, e os conteúdos representacionais adequados a ele seriam justamente aqueles de um caráter ilimitado e de uma ligação com o todo, os mesmos com os quais o meu amigo explicou o sentimento oceânico. Mas temos o direito de supor a sobrevivência daquilo que é originário ao lado do que é posterior, que dele se originou, ou seja, o Fábio, sentimento olha aí. seria uma regressão. Fala aí. Olha, exatamente, olha que maravilhoso. É a Né? busca né, do eu pertencendo a um outro, a um todo maior, né? Se rompe quando o seio não vem e a gente fica buscando pertencimento a vida inteira. É, triste, né? Que É uma desamparo. regressão a esse estágio anterior à formação do eu mesmo. É o que eu estou entendendo aqui, achei lindo. Por isso que eu adoro ficar dentro do mar. Você sabe que é interessante, né? E é louco, assim, eu tenho pacientes, assim, que não raras vezes aparece a imagem de mar, de oceano e de diluição, assim, é muito louco. Você fala, É. caramba. Mas outra hora que, assim, a gente, né, ouvindo o paciente, começa aquela raivinha gostosa do Freud. Fala, puta, não é que o velhinho acertou de novo? Maldito velhinho. Ele acertou, ele sempre acerta. Né? Você E tem sempre razão, viu, Cláudia? isso. A, a gente fica ouvindo falar agora o Freud erra. Agora ele erra, mas não erra, né, gente? Ele não erra. Ele não consegue errar. Até quando ele. O bom do Freud é isso, às vezes ele erra sim, mas quando ele erra bonito. Ele erra com estilo, né? É. Ele Né? chuta para fora da trave, mas é um golaço, né? É, pois é, né? Aí é que eu vou ter que dizer, eu vou ter que responder com um grande poema da língua portuguesa que todo mundo pensa que é do poeta Fagner, mas não é. Este poema é de um poeta, pode pesquisar, chamado Ferreira Goulart, poeta maranhense, que foi imortal também, se não me engano, hein? Será? Acho Foi. que sim, Foi. né? E o poema é esse daqui, ó. Eu vou cantar para vocês. Quem me dera ser um peixe, pra no Ai, teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti, um peixe para é. enfeitar de luar, não é? Inclusive, para quem gosta de Ferenzi, pensando nisso daqui, no sentimento oceânico, nesse retorno ao útero, ao líquido e dessa ancestralidade da água, vale a pena ler um dos textos assim mais maravilhosos da psicanálise. Eu sou muito fã de psicanálise, então tudo que eu leio eu gosto, que é a chamada Thalassa, texto do Ferenzi. É maravilhoso e se acopla aqui, ó. Ferenzi é lindo também, viu? Esse semestre teremos aí de curso de Ferenzi aí. Estou muito animado para ler os textos de Ferenzi. Eu quero encerrar aqui nessa pergunta. Deixa eu ver se eu acho a página. Depois eu procuro a página que a gente andou. Deixa eu ver, vai estar no parágrafo. Será que eu vou achar fácil aqui? Alguém acompanhou? Não, não chegamos nem no 2, né? Não chegamos nem no 2, né?
Depois eu procuro aqui e eu falo no nosso grupo que página do livro físico a gente parou. A gente parou no PDF, a gente parou na página 256. Certíssimo. Deixa eu ver aqui que o Rafa falou aqui. Gostei muito disso, por isso que adoro ficar dentro do mar. Ele erra dizendo isso aqui pode ser revista. Sim, sim, é o Freud errando, né? O Freud, sim, assim, é legal isso, né? Essa liberdade dele de Lá ir e no voltar. futuro de lá no futuro de uma ilusão ele disse isso, né? Que a diferença dele para o dogmático dos dogmas é justamente essa. Eu É, erro, mas eu posso voltar atrás, a gente pode rever tudo isso. é, é, s- o Freud, a regra básica dele é assim, site em construção, né? Tá sempre em construção, né? E deixou pra gente construir aí, né? Legal essa herança aí. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Adorei os debates. É isso aí. A gente vai lendo e vai pensando juntos. Acho que não importa muito essa coisa de quantidade de leitura, mas sim enfim, o prazer que proporciona. Não é mesmo? Valeu. Até semana que vem. Logo, logo eu coloco no ar aí. Obrigado, gente. Tá.